Olá, famílias, olá, professor, olá, professora de Ministério Infantil. Que bom que você está aqui conosco no Clube Discipular, para juntos nós aprendermos um pouco mais sobre a Palavra de Deus e juntos nós podemos aprender como discipular os nossos filhos e as crianças da nossa igreja. E nesse mês, mais um tema tão importante que nós vamos trabalhar com as crianças, que é as emoções. Sim, nesse tema sobre emoções, nós vamos trabalhar aí as principais emoções do ser humano, né, que é alegria, tristeza, raiva e o medo, e tudo isso de uma forma bíblica. Sim, nós precisamos relacionar essas emoções com a palavra de Deus. Como que nós refletimos, como que a Bíblia nos orienta a lidar com cada uma dessas emoções, né? Como que a Bíblia pode nos ajudar a tratar e nos relacionar com cada uma dessas emoções. Então, antes de nós começarmos, né, a falar de cada uma das emoções, eu queria primeiro trazer para você aqui o que é emoção, né? A definição do que é emoção. Tantas pessoas falam sobre emoção, tantas pessoas, né, tentam de alguma forma explicar, mas o que é realmente emoção? Olha só, deixa eu trazer primeiro para você aqui uma definição da palavra emoção. A palavra emoção, né, ela vem do latim emovere, que quer dizer o quê? Numa tradução livre, assim, né? Significa mover para fora. Ou seja, o que nós entendemos é que a emoção é demonstrar, né, ou expor, ou colocar para fora aquilo que acontece dentro de nós, aquilo que acontece no nosso coração, nos nossos pensamentos. Então é revelar aquilo que estamos sentindo. Então, quando nós revelamos, né, uma tristeza, uma alegria, uma raiva, um medo, nós estamos revelando ou externalizando, ou através de alguma expressão, alguma característica, revelando aquilo que nós estamos sentindo dentro de nós, dentro do nosso coração, os nossos sentimentos. Então, é muito importante nós entendermos isso, é muito importante nós explicarmos para as nossas crianças sobre isso, porque às vezes as crianças não sabem como se expressar, como colocar para fora, como dizer o que elas estão sentindo e às vezes se confundem. E é muito importante, é fundamental, né, que as crianças aprendam a lidar bem com as suas emoções ainda na infância, ainda no começo das suas vidas. Então é muito importante a gente trabalhar a inteligência emocional. As crianças entenderem que aquilo que ela está sentindo é uma tristeza e que tem uma maneira de ser colocada para fora, ou talvez ela esteja com raiva e existe uma maneira que pode ou que não pode ser colocada para fora, né? E depois lá nessa emoção a gente vai entender um pouco mais, né, como que a gente expressa a alegria, como que a gente expressa o medo, até que ponto é saudável ter medo, até que ponto já precisamos ter um pouco mais de cavar um pouco mais profundo sobre esses medos. Então é muito importante a gente trabalhar as emoções com as crianças. E uma coisa que eu preciso que você entenda e que as nossas crianças entendam é que todas as emoções elas são boas, sabe por quê? Porque Deus nos fez com emoções. Deus nos criou com essas emoções. Deus colocou dentro de nós todas essas emoções. Então, nós não precisamos enxergar as emoções como um tabu, né? A questão do medo, a questão da tristeza, até mesmo a questão da depressão, né? Da ansiedade. Nós colocando tudo isso debaixo dos pés do Senhor e diante da palavra de Deus, nós conseguimos entender e compreender e tratar muitas vezes quando, né, passa por um ponto mais elevado. Então, mas nós precisamos entender que Deus nos fez com emoções, tá? Então, como que a gente pode trabalhar isso? Como que nós podemos descobrir isso, tá? E eu quero trazer aqui para você, primeiro, antes de nós começarmos, algumas vantagens de nós trabalharmos a inteligência emocional com as nossas crianças. Primeiro, que
uma inteligência emocional saudável vai melhorar, né, a relação das crianças com os outros, a nossa relação com os outros. Quando nós estamos bem emocionalmente, nós conseguimos nos relacionar melhor, né? Um bom trabalho de inteligência emocional também vai reduzir muito a ansiedade e o estresse. Então, nós compreendemos as nossas emoções, diminui a nossa ansiedade, né? Porque muitas das vezes nós nos sentimos culpados em estar sentindo alguma coisa. Muitas vezes dentro da igreja mesmo, é tratado como, às vezes, um pecado. Você está muito triste, ou talvez a tristeza revela que você não confia em Deus. Não, 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 não. A tristeza está dentro de nós, ela precisa ser colocada para fora de vez em quando. Faz parte de quem nós somos. Então reduz a ansiedade, nós sabemos lidar com as emoções. A gente também vai ter uma vantagem que é o quê? O aumento da empatia pelo próximo. Então, quando a gente entende as emoções, nós percebemos no outro coisas que nós não percebíamos antes. E aí nós temos o quê? A empatia. E entender, poxa, talvez hoje o meu amigo está triste por causa disso, e eu sei como ajudá-lo. Ou, poxa, meu amigo está feliz, então eu vou me alegrar com ele, né? Então todas essas questões ajudam muito a ter a empatia pelo próximo. Uma boa inteligência emocional saudável também vai trazer mais clareza para tomar as decisões, né? A gente entende melhor o que devemos fazer quando estamos bem emocionalmente. Também vamos ter aumento de produtividade, né? Com certeza nós trabalhamos melhor, fazemos mais, temos mais empenho, mais empolgação quando as nossas emoções estão reguladas, e também a gente vai ter uma autoestima elevada, né? Nós nos sentimos bem com nós mesmos e a nossa autoestima ela fica mais elevada, mais feliz, mais radiante, porque nós sabemos como lidar com cada uma das emoções. E eu quero trazer para você também aqui, para que você fique muito claro, os objetivos desse estudo. O primeiro ponto que a gente quer alertar para você, é trazer como um objetivo dessas lições, e com o objetivo em mente você consegue caminhar melhor em cada uma das lições, é o quê? É alertar os pais, alertar os professores, para quê? Para que prestem atenção no comportamento das crianças e dos adolescentes, né? Então, esse estudo ele é para as crianças, mas também para nós adultos, para você, professor, para que você esteja atento ao comportamento das suas crianças, né? De repente você vai perceber que uma criança ela tá mais triste, que uma criança ela tem medo de alguma coisa, né? Então, que uma criança ela não consegue se relacionar por algum motivo, e aí você consegue cavar um pouco mais, você consegue conversar para entender o porquê. Então, nós entendendo sobre emoções, sobre uma inteligência emocional, nós conseguimos também ajudar as nossas crianças, né? Os nossos filhos, por exemplo, a gente consegue perceber quando os nossos filhos estão mais tristes, ou se eles estão alegres, ou se eles estão com raiva, e como que a gente faz para ajudá-los nessa questão dessa emoção. Então, o primeiro ponto é nos dar ferramentas para conseguir prestar atenção no comportamento, tá bom? O outro objetivo é o quê? Ajudar os nossos filhos, as nossas crianças, a equilibrar as emoções, principalmente as negativas, né? E reduzir aquelas emoções negativas, que eu digo assim, por exemplo, um instinto de raiva, né? A gente consegue acalmá-los quando eles estão com muito medo, a gente consegue equilibrar essas emoções, ajudar eles a equilibrar, tá? Outra coisa, outro objetivo é ajudar as crianças a conhecer e aprender a administrar seus sentimentos sem julgamentos, né? Sem aquele julgamento de, poxa, você tá triste? Não, você não pode estar triste. Não, não, não. É conhecer e aprender a administrar sem nenhum tipo de julgamento, tá? Outro objetivo, praticar o responder ao invés de reagir, né? O que é isso? É quando a gente entende as nossas emoções, nós respondemos a elas, né? Nós conseguimos administrar, é diferente de reagir por impulso, né? De primeira, sem entender o que está com a gente só reage, a gente sem pensar, a gente simplesmente faz. Então a gente ajuda as crianças a responder de uma maneira branda e calma, tá? Outro objetivo,
não abafar estresse e ansiedade, sim enfrentar, né? Então, essa questão de deixar para depois, para resolver depois os nossos estresses, nossas ansiedades, não, a gente vai dar nomes às emoções, aprender a lidar com elas e enfrentar cada uma delas, tá? Outra coisa, o outro objetivo é aprender, ensinar as nossas crianças a confiar em Deus para entregar a eles as nossas emoções. Então, quando nós confiamos no Senhor, entendemos que tudo isso que Deus colocou dentro de nós, né, o medo, a tristeza, a alegria, a raiva, então a gente entrega tudo isso ao Senhor. A gente, né, entrega a nossa vida por completo, inclusive as nossas emoções, nós entregamos tudo a Deus. Nós aprendemos a lidar com elas de uma forma muito mais saudável e bíblica, tá? Então esses são os objetivos desse estudo. A gente precisa ressaltar também que esse estudo ele não tem a intenção, né, de avaliar, de diagnosticar alguma criança, tá? Também não tem o intuito de proporcionar algum tipo de terapia para qualquer uma das crianças. Não, o estudo ele se baseia em entender as emoções, compreendê-las, como tratar, como responder a cada uma delas, mas ela não tem nenhum intuito terapêutico, tá? Isso é muito importante a gente entender, porque se nós identificarmos alguma criança com uma tristeza excessiva, com um medo excessivo, nós precisamos buscar ajuda médica. Sim, nós precisamos salientar isso, porque às vezes na igreja nós temos um tabu muito grande, onde tudo é pecado, onde tudo é demônio, e não, às vezes é uma falta de uma vitamina, às vezes é algum hormônio faltando, enfim, alguma regulação que a criança precisa ter, ou nós adultos precisamos ter, e aí nós precisamos buscar um profissional, nós precisamos buscar um médico. E é importante a gente, trabalhando esses temas, a gente desmistificar também essa questão da ajuda médica. Tá? Nós precisamos ensinar às nossas crianças que sim, assim como nós buscamos um ortopedista se nós estamos com problema no joelho, nós buscamos um psicólogo, um psicoterapeuta, um psiquiatra, enfim, algum médico que nos ajude com as questões emocionais e da nossa mente, tá bom? Então esse é o objetivo do nosso estudo. Essa foi a introdução para você entender aonde que nós vamos pisar, e aí nos próximos vídeos nós entramos mais profundamente em cada uma dessas emoções. Então eu te aguardo nas próximas aulas, e mais uma vez, que bom que você está aqui conosco. Até mais.